Irmãos, esse ano a igreja tem um tema, e o tema é Sou um discípulo. Jesus nos chamou para sermos discípulos, mais do que crentes, discípulos. Muitas pessoas fazem uma caminhada muito linda dentro da igreja até chegar ao batismo. E uma vez batizadas, então entendem, bom, já confessei Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, então agora eu vou para o céu, está tudo bem, não preciso fazer mais nada. Não, o batismo não marca término, o batismo marca o início de uma nova vida e de uma caminhada discipular, de ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus significa fazer o que Ele manda, é receber Jesus como Salvador, mas também como Senhor. E Jesus foi muito claro quando disse, e disse de forma imperativa, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não foi uma sugestão, não foi um conselho, não foi uma orientação, isso foi uma ordem. Ide e fazei discípulos. Então, para eu fazer discípulo, eu preciso ser discípulo. Para eu fazer discípulo, eu preciso tê-lo como meu Senhor e obedecê-lo em tudo, tendo dele temor, sabendo que um dia me encontrarei com ele e certamente, possivelmente, ele vai me perguntar: o que você fez com aquilo que eu pedi para você fazer? Eu e você somos discípulos, e como discípulos nós devemos caminhar nessa terra. E discípulo é alguém que busca ser cheio do Espírito Santo. Discípulo é alguém que consagra a sua vida. Discípulo é alguém que quer ser como o Mestre, quer ser como o Senhor Jesus. Discípulo é alguém que cumpre uma missão dada por Deus, de ir nessa terra, avançando, anunciando o Evangelho, pregando as boas novas de Jesus, levando esperança àqueles que não têm esperança, levando amor aonde tem o ódio, alegria onde tem tristeza, a saúde aonde tem doença, a vida onde há morte, e aonde há as trevas, a luz, porque somos discípulos do Senhor. Mas tudo começa numa caminhada, e é isso que vamos ver hoje. Como é que começa uma caminhada de sermos discípulos de Jesus, então? E o texto que quero expor está em Marcos capítulo 3, versículos do 13 até o 15. Marcos 3, 13 ao 15, que diz assim: e subiu ao monte e chamou para si. Subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. A versão que eu estou usando diz: e subiu ao monte e os chamou para si. Vê se consegue encontrar essa, talvez seja NVI. Subiu ao monte e os chamou para si. Presta bastante atenção nisso. Chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou os 12 para que estivessem com ele. Nomeou os 12 para quê? Estivessem com ele. E os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então, primeira coisa, Jesus, quando se apresentou, quando se manifestou, iniciou a sua missão na terra, ele vai chamar depois os seus apóstolos, mas ele não chamou e mandou eles fazerem nada. Jesus, quando chama os apóstolos, ele não vai falando o que eles têm que fazer. Ele os chamou para si e nomeou 12 para que estivessem com ele. Volta lá para mim o versículo 13, 14. Põe o 14 para mim. E os chamou para que estivessem com ele, e depois para andar pregar. Então, Jesus chamou para que estivessem com ele.
Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, ou a gente vem à igreja, pastor, olha, se tiver alguma coisa para fazer aí na igreja eu faço, viu? Se tiver que cortar mato eu corto, se tiver que carregar alguma coisa eu carrego, se tiver que trabalhar naquela portaria lá eu trabalho, se precisar fazer alguma coisa aí na igreja, conta comigo. Muito obrigado. Mas primeiro precisa estar com Ele. Nós temos muito esse paradigma. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Qual é a meta que eu preciso bater? Qual é o alvo que eu preciso alcançar? Não, com Jesus não é assim. Não tem meta para bater, não tem alvo para alcançar. Ele não está chamando você para testar a sua desenvoltura. Ele não está chamando você para ficar chicoteando as suas costas e ficar falando, vai, mais, eu quero mais, eu quero mais. Não. Ele chama você para você estar perto dEle. Porque Ele te ama. Porque Ele tem prazer na sua companhia. Porque Ele morreu por nós naquela cruz, não para a gente ir para o céu, colocar um colete, um crachá, e sair lá, não sei, afinando harpa de anjo. Não tem isso. Ele morreu naquela cruz por nós, para a gente estar junto dEle. Você já prestou atenção como você gosta de estar junto das pessoas que você ama? Quem são as pessoas que você mais ama? Por exemplo, eu amo muito a minha esposa. E eu acordo e eu vou fazer um café, todas as manhãs. E eu faço aquele cafezinho e eu fico esperando quem? Ela. Vamos tomar aquele café juntos? Vamos conversar um pouco? Vamos ficar perto? Por quê? Porque quem a gente ama a presença, a gente ama estar perto. Então Jesus não chamou os 12 para eles fazerem nada. Primeiro Jesus chamou os 12 para que eles estivessem com Ele. O Jesus está falando assim para eles, olhem para mim, aprendam comigo. Eu sou manso, eu sou humilde de coração, Jesus disse. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, Ele disse. Ele não disse, vai lá no lugar tal, faz uma viagem, arruma aí umas férias para você descansar. Você não está aguentando mais? Programa aí um descanso. Não. Ele disse assim, você que está cansado, você quer descansar, quer renovar suas forças? Então vinde a mim. O convite de Jesus sempre é o mesmo, é para a gente estar perto dEle, é para a gente amar a presença dEle, é para a gente chegar num nível de relacionamento, intimidade com Ele, que a gente não consegue mais passar um dia sem falar com Ele, sem ouvir a sua voz, sem entender a sua direção, sem sentir a sua presença. É acordar às vezes de madrugada e não conseguir dormir e dizer, Senhor, eu acho que o meu espírito, ele está clamando pela Tua presença. E às vezes, irmãos, na nossa rotina, nós nos relacionamos muito com Deus na perspectiva do que precisamos fazer e do que Deus precisa fazer por nós. Então nos aproximamos de Deus com a lista. E as nossas orações muitas vezes são listas, ao invés de ser palavras que dizem, Senhor, como é bom ser chamado filho de Deus. Ah, Senhor, como é bom saber que eu vou morrer essa morte, mas não vou morrer a segunda morte, porque eu creio no Teu nome. E o Senhor disse lá em João 14 que preparou lugar para mim. Ele disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu já vos preparei lugar. Por quê? Para a gente ficar juntos. Então deixa eu fazer uma pergunta para você pessoal. Quanto tempo você está passando junto com Ele por dia?
Quanto tempo? Em segundo lugar, eu quero que você acompanhe comigo 2 Coríntios 5, do 15 ao 17, tá? 2 Coríntios 5, do 15 ao 17. Diz assim: Ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Lembra disso hoje, amor? De manhã, a gente estava conversando, eu estava compartilhando com ela a mensagem, ela me falou esse versículo. Ela disse: você lembra de 2 Coríntios 5? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, estar nele, você está entendendo? As coisas velhas já passaram. O que isso significa? Minhas dores, minhas amarguras, minhas feridas, o abuso, o abandono, a dor, aqueles pensamentos ruins que muitas vezes vêm na minha mente, sentimento de fracasso, sentimento de derrota, situações familiares que julgamos irreparáveis, ou coisas que aconteceram na nossa vida há algum tempo, mas que não nos deixam, fica voltando na nossa mente, parece que aquela história se repete por milhares e milhares de vezes, a gente fica repetindo isso. Mas Deus, na sua palavra, diz que se eu estiver em Cristo, o meu passado não pode me condenar, não pode me definir, não pode me assombrar, não pode me rotular, não pode me roubar a paz, porque lá naquela cruz Ele pagou o preço de todos os meus pecados, e Ele me purificou de toda a injustiça, Ele me fez uma nova criatura, eu nasci de novo, eu sou dEle, Ele é meu, eu pertenço a Ele, eu fui comprado pelo precioso sangue dEle, eu sou a nova criatura. O que aconteceu já passou, e o sangue de Jesus me purificou de todos os meus pecados, me perdoou, pagou a dívida que havia contra mim. Então nem o diabo, nem ninguém, nem a minha consciência e nem o meu coração podem me acusar mais daquilo que aconteceu. Por isso o apóstolo Paulo disse que, deixando para trás as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Estar em Cristo é viver uma vida santa. Estar em Cristo é viver uma vida sem acusações. Estar em Cristo é viver uma vida sem culpa. Estar em Cristo é viver uma vida sem insegurança. Estar em Cristo é viver uma vida sem medo. Estar em Cristo é ser uma nova criatura, é ser cheio do Espírito Santo, é tornar-se um discípulo. Mesmo como Paulo, que antes de conhecer a Cristo, ele era um assassino, ele matava os crentes, mas depois que Cristo o encontrou, aquele homem se tornou um homem de Deus, e foi ele que escreveu: quem está em Cristo é uma nova criatura. Ele era um assassino, mas agora ele é um canal da graça de Deus. Ele sabe o que Jesus fez por ele naquela cruz, e o diabo não pode mais acusá-lo de assassinato, não pode mais acusá-lo de perseguir a igreja, porque Cristo o resgatou. Se Cristo fez isso com Paulo, o que você acha que Ele fez por mim e por você? E por que é que nós não conseguimos, muitas vezes, viver o nosso presente com alegria e com qualidade de vida e com abundância? Porque esquecemos do poder da cruz e de que fomos chamados para sermos discípulos santos e irrepreensíveis de Deus nessa terra.
Mas eu ainda aprendo, irmãos, algumas coisas sobre o que Jesus quer fazer. E Jesus nos chama para sermos amigos dele. E nessa amizade, ele espera que eu e você, a gente abra o coração. Veja o que diz Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E Pedro lança as redes. Pode pôr o versículo 8 do capítulo 5. E Pedro lança as redes. E sabe o que acontece? Pedro pesca, a chamada pesca maravilhosa. Não consegue tirar as redes de tantos peixes. E lá no versículo 8 ele vai dizer assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Estar perto de Jesus é reconhecer quem somos. É a vulnerabilidade de eu abrir o meu coração e dizer de verdade quem sou eu diante de Jesus. Pedro ali não tentou disfarçar, não tentou remendar. Pedro ali não tentou se esquivar. Mas olhando para Jesus agora, perceba que ele não chama mais Jesus de mestre. Agora ele chama Jesus Senhor. E ele se humilha diante de Jesus e diz: Senhor, fica longe de mim, porque eu sei bem quem eu sou. Eu sou um homem pecador. E quando ele admite quem ele é, Jesus diz assim: fica tranquilo, Pedro, porque a partir de agora você não vai mais pescar peixe. Eu vim até você e eu vou te transformar no meu discípulo, e você vai pescar homens. Você vai andar junto comigo. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Às vezes nós explicamos nossas atitudes, nós justificamos nossas atitudes, nós argumentamos acerca das nossas atitudes. Mas sabe o que a gente não faz? A gente não pede perdão. A gente explica bem. Irmão, se tem gente que é boa para explicar coisas, somos nós. Não, mas eu fiz isso por causa... Pedro, aqui nesse texto, ele tinha tentado pescar a noite inteira, não pegou nada. Então ele foi para a beira do mar e estava lavando as redes. Foi nessa hora que Jesus chegou. Ele estava cansado, ele não dormiu a noite inteira, ele estava mal. E Jesus disse assim: embarca de novo no barco e joga a rede de novo. Ele falou: vou jogar porque você está falando. E quando ele viu o que aconteceu, ele teve consciência. Eu e você não podemos perder a consciência de quem nós somos. Porque se nós esquecermos que nós pecamos, nós vamos esquecer de pedir perdão. Salmo 51 ensina que todo pecado cometido é cometido contra Deus. Davi disse: contra ti, somente contra ti eu pequei, Senhor, e fiz o que era mal aos seus olhos. E no Salmo 32 ele disse: enquanto eu escondia o meu pecado, os meus ossos estavam secando, definhando, eu estava morrendo. Porque quando nós não confessamos, quando nós não nos tornamos vulneráveis, quando a gente não admite diante de Deus que a gente errou, e a gente pede perdão, se a gente não faz isso, aquilo vai nos corroendo por dentro. Nós ficamos doentes, nós ficamos mal, e não conseguimos mais ser aquilo que Deus planejou para nós. Mas Jesus, ainda na caminhada do discipulado, não quer de nós somente essa vulnerabilidade. Ele quer de nós responsabilidade. João capítulo 5, versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou para o homem: você quer ser curado? Jesus está aqui no tanque de Betesda. Tinha um homem lá que estava 38 anos
à beira daquele tanque, esperando ser curado. E Jesus faz uma pergunta objetiva para ele, diz assim: você quer ser curado? E aquele homem responde assim: não tem ninguém para me levar. Toda vez que o anjo toca a água e outro vai na minha frente. Jesus perguntou se ele queria ser curado, mas ele deu uma desculpa. Mas Jesus ainda assim o cura. Mas lá em João 5, versículo 14, Jesus vai ensinar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Jesus se compadecia de quem sofria, mas Jesus também responsabilizava pelo pecado. Ele disse assim: você ficou paralítico 38 anos, você ficou parado, a sua vida não andou, porque você pecou, homem. Eu te libertei, mas preste atenção, não volte a pecar para que não aconteça algo pior. Irmãos, hoje a igreja está tolerante demais com o pecado. Quer viver vida abundante, quer ser discípulo de Jesus, mas está tolerando o pecado. E muitas vezes a igreja está doente, porque não confessa, porque não chora mais, porque não se quebranta mais. Irmãos, se eu e você, a gente lê o Evangelho e lê a parte da crucificação de Jesus, e a gente não chorar, tem alguma coisa errada com a gente. Um Deus santo, um Deus puro, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, que nunca pecou, Ele desceu, Ele se humilhou, Ele foi crucificado, Ele morreu por nós. A gente lembra dessa história, a gente não chora mais. Alguma coisa não está certa. E muitas vezes saímos da igreja e vamos tocar a nossa vida como se a gente não tivesse ouvido nada. A mensagem mais importante da nossa vida é a mensagem do Evangelho. Jesus disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ele disse: a minha palavra é espírito e vida. Ele ensinou que a palavra dele não volta vazia, ela cumpre propósito. O que estamos fazendo com a palavra de Jesus? Que discípulos nós somos? Às vezes encontramos pessoas na rua com problema e falamos para elas: vai lá no culto domingo, vai lá na igreja domingo. Não! Você é um canal da graça de Deus, você resolve, você ora, você abre a boca e o Espírito Santo coloca palavras nos teus lábios. Você se levanta como um discípulo de Jesus e faz o que Ele mandou, porque Ele honra a palavra dEle. Se você fizer o que Ele mandou, Ele vai assegurar para dar certo. Mas o problema, irmãos, é que a gente tem um monte de desculpas para dar. E perdemos mais tempo falando mal um dos outros do que lendo a Bíblia e procurando ser um crente de verdade, um discípulo de Jesus. E ficamos presos nas nossas dores e feridas, e ficamos muito tempo lambendo ferida e descascando ferida, ao invés de dizer: Senhor, usa a minha vida, porque tem muita gente aí se perdendo, está tudo sendo destruído, o diabo está virando a mesa e a gente está quieto. Mas não, o que depender de mim e de você, não. Nossa casa, nossa família, ela é de Deus, ela pertence a Deus. Lá tem alegria, lá tem paz, lá tem presença de Deus, lá tem oração, lá tem palavra de ânimo, de coragem. Na nossa casa tem perdão, na nossa casa tem reconciliação, tem restituição, porque o nosso Deus está lá. Mas até quando? E se não ensinarmos a próxima geração, será que a próxima vai se levantar como homens e mulheres de Deus se nós não ensinarmos? Será? Aprendemos que não. Moisés ensinou Josué. Josué foi uma bênção. Josué não ensinou ninguém. Vem o livro de Juízes. Cada um fazia o que parecia melhor aos seus olhos. Pode ler. Bastou uma geração não ser ensinada, tudo se perdeu.
Então lembre-se, você é um discípulo, uma discípula de Jesus. Não venha na igreja só para ouvir uma mensagem, seja você a mensagem. O bom perfume de Cristo precisa exalar da sua vida. As pessoas precisam conversar com você, olhar nos seus olhos e falar: realmente você é uma pessoa de Deus. Não terceirize, não delegue a sua responsabilidade. Faça de 2023 o ano em que você comeu a Bíblia e viveu a Bíblia. Odeie o pecado, porque Deus odeia o pecado. Ame a santidade, Deus ama a santidade. E se na tua família aconteceu que as pessoas não têm mais limites, então coloque. Porque quem ama, põe limite. Quem ama, diz não. Quem ama, coloca regras, porque elas protegem. Amém, irmãos? Não é fácil para eu pregar isso, não. Mas é necessário. É necessário. Porque Jesus morreu naquela cruz para a gente ser sal da terra e luz do mundo, lembram? Ele disse: vós sois a luz do mundo. Você lembra o significado disso? Aonde você chega, as trevas precisam recuar. Elas precisam. Porque você é o que Ele disse que você é. E não interessa o que você sente. Pastor, eu não me sinto luz. Não interessa o que você sente. Se Deus diz que você é luz, ponto final. Deus não erra, Deus não mente. Então um cristão não vive pelo que ele sente, um cristão vive pelo que ele crê. E ele crê na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ele é luz, ponto. E aonde eu e você chegamos, as trevas vão ter que recuar. Não tem alternativa. Foi Ele que falou. Ele zela pela sua palavra. Mas nós somos sal. E o sal impede que a carne continue apodrecendo. E nós, como sal, temos que impedir que a putrefação do pecado continue. Onde nós chegamos, o pecado precisa parar imediatamente. Porque Ele disse: vós sois o sal da terra. Mas Ele também disse: vocês são o templo do Espírito Santo. E nós esquecemos. E emprestamos a nossa boca para o diabo tantas vezes. Esquecemos que somos templo. Por isso precisamos pedir perdão. E dizer: Senhor, usa os meus lábios. Limpa a minha boca. Toca a minha língua. Somos canais da graça de Deus. Aonde tem desgraça, você chega e a graça de Deus chegou. Aonde tem desespero, você chega, a esperança chegou. Aonde tem ódio e você chega, o amor chegou. Onde tem briga e você chega, chegou a paz. Onde você chega e tem morte, mas agora chegou a vida. Você entende? É isso que você é. Já leu 1 Coríntios 6? Nós vamos julgar os anjos. Está escrito. Você sabe quem você é na ordem do dia? Aonde Deus te colocou? Você vai julgar os anjos com eles sentados nos tronos. Está escrito. Leia. A gente não sabe mais nem quem a gente é. Já leu Efésios capítulo 1, versículo 19? Ou Efésios 2,6? Põe Efésios 2,6. Nós estamos assentados com Cristo agora mesmo nas regiões celestiais. É o que está escrito. Deus já nos vê com Ele lá. O que significa isso? Assentar-se com Cristo nas regiões celestiais significa que nós temos uma posição de autoridade com Ele. O que está escrito em Efésios 1,19 em diante? Que Cristo está assentado acima de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de todo demônio, de todo nome que se nomeia, sobre todos Ele é Senhor. Só que nós estamos assentados com Ele, então nós também estamos nesse lugar. Mas não sabemos e não exercemos
nossa autoridade, porque não sabemos. Por isso ele disse: pecais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas não mais, porque eu creio que você vai fazer isso, que você vai fazer o pecado parar, que você vai fazer a luz de Deus brilhar, que você vai colocar limite onde tem que ter limite, que você vai dizer assim: aqui eu não tolero o pecado, porque eu sou de Deus e eu sou um discípulo do Senhor. E tem mais: discípulos fazem discípulos. Ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa missão é sua e minha, é da igreja. Quantos discípulos você fez ano passado? Quantas pessoas foram às águas do batismo porque você interviu? Pois é, 2023 vai ser diferente, vai ser muito mais, em nome de Jesus. A começar pelos nossos filhos, a começar pela nossa casa. É muito fácil amar a África, eu amo a África também, mas a África está lá na África. A gente tem uma África no nosso quintal, a gente precisa amar essa África primeiro, depois a gente faz missões lá. Isso quer dizer, começa na nossa casa. Amém, irmãos? Que palavra fácil, né? Tranquilo, mas é para você pensar, é para você pensar, é para você agir. Amém? Então vamos ficar em pé. Eu quero fazer um apelo a você. Eu vou apelar a você para que você apele a Deus, para que você faça discípulos, para que você diga: Senhor, eu quero ser o discípulo que o Senhor sonhou, eu quero ser esse homem de Deus, essa mulher de Deus que o Senhor sonhou. Quero reconhecer, como disse Pedro: Senhor, eu sou um homem pecador, mas se o Senhor tem um sonho para a minha vida, então eu estou largando as minhas redes, eu estou largando o meu barco, eu estou largando essa vida, eu quero viver o que o Senhor tem. Se você está vivendo esse ponto que o apóstolo Pedro viveu, mas entendeu do Senhor hoje, que Ele está te chamando para viver uma vida superlativa, uma vida maiúscula, uma vida abundante, a vida de um discípulo, quero convidar você a fazer uma oração junto com você. Deixa o seu lugar, vem até aqui à frente. Eu quero ser esse discípulo que Jesus sonhou que eu seja. Eu quero fazer essa diferença. Pode vir, deixa o seu lugar e vem. Eu quero isso para a minha vida. Chega. Você precisa, eu e você precisamos dar um basta, dizer: chega, eu quero mais. Está muito pouco, está muito superficial, está muito aguinha com açúcar. Eu quero viver o Evangelho, eu quero ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não é só para pastor, não é só para missionário, a voz de Deus é para mim. É isso que você tem que dizer. A voz de Deus é para mim, Ele tem um plano para mim, para minha casa, para minha família. Eu quero também convidar alguns pais que estão aqui e mães a hoje se posicionarem em relação às suas famílias. Família composta de homem e mulher. Homem e mulher. Homossexuais não geram filhos, geram esterco. Filhos não. Deus fez homem, Deus fez mulher. Nós não podemos aceitar nada diferente disso. A Bíblia diz: os homossexuais não entrarão no reino de Deus. Está escrito. Está escrito. E eu não tenho nada contra a pessoa, mas tenho tudo contra o pecado. E o que Deus não tolera, eu não tolero. E se você ama, pregue, ore, invista, em vez de falar assim: ai, cada um faz a sua escolha. Não, a palavra de Deus não diz isso. Então, irmãos, vocês entendem?
Se Sodoma e Gomorra pudessem estar aqui e ver o que está acontecendo hoje, eles ficariam envergonhados. Creio que Deus vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que dessa geração. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Deixa eu te dizer mais uma coisa: os bêbados não entrarão no reino de Deus. Está escrito? Apocalipse. É só você ler. 1 Coríntios também está escrito. Pastor, o senhor é preconceituoso. Eu não sou. Eu só estou dizendo para você o que está na palavra. Os ladrões não entrarão, os mentirosos não entrarão, os covardes não entrarão. Está escrito. E você conhece tanta gente assim. E eu também. O que vamos fazer? Precisamos orar por essas pessoas, precisamos pregar o Evangelho. Senhor Jesus, nós como igreja hoje queremos te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque temos sido cristãos tolerantes ao pecado. O Senhor nunca foi tolerante ao pecado, mas o Senhor sempre amou o pecador. Pai, nos ensine a amar todos os pecadores, porque nós também pecamos. Mas não deixe, Senhor, que sejamos tolerantes ao pecado. Nós não vamos tolerar o pecado, porque o Senhor não tolera. E nós não vamos tolerar o pecado, porque a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. E nós queremos que todos estejam contigo, porque o Senhor morreu por todos nós. Queremos pedir perdão ao Senhor, porque não pregamos o Evangelho, não lemos a Bíblia, não oramos como deveríamos, e temos vivido uma vida apática, superficial, uma vida minúscula. Ah, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito e nos levanta como uma geração que guerreia por Ti, que luta por Ti, que ama os homens, que prega a palavra, Senhor Jesus. E Senhor, protege a nossa casa, a nossa família, porque a luta contra a nossa família está grande demais, mas a nossa família permanecerá em pé, porque foi o Senhor que criou a família, e ninguém pode destruir aquilo que a Tua mão fez. Fica conosco, Senhor. Ah, Senhor, nos ajude, queima o nosso coração, nos faz arder de paixão por Ti de novo. Queremos estar contigo, Senhor, estar contigo, em nome de Jesus, amém. Coloca para mim, faz favor, Atos capítulo 1, versículo 8. Irmãos, eu quero encerrar este versículo. Este versículo diz: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Quem está falando? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Antes de ser agora assunto aos céus, Ele deixa essa mensagem: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Ele disse: vocês receberão poder. Sabe que poder é esse? Não é poder para fazer grandes sinais e maravilhas, não. É poder para morrer. Poder para morrer. Morrer por Ele. Vocês receberão poder para morrer por mim. Coloca 1 João capítulo 3, versículo 16. Lá está escrito que assim como Jesus morreu por nós, sabe o que Ele espera? 1 João 3,16. Ele espera que nós morramos pelos nossos irmãos. Ele espera isso. Então, irmãos, o que estamos fazendo? De repente ficamos tão egoístas, a gente só pensa na gente. A gente não dedica às vezes nem 5 minutos para orar por alguém. O que está acontecendo com a gente? Essa palavra é a palavra de Deus, não é minha não, é de Deus.
alguma coisa precisa mudar, a ficha precisa cair, a gente precisa se apaixonar de novo por Ele. É por isso que Ele disse para os apóstolos: olha, venham e fiquem comigo. Fiquem comigo. Sabe por quê? Porque Ele vai dar um novo mandamento. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei. Esse mandamento é novo. Por que é novo? Porque o antigo era que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Esse era o antigo. Mas Ele disse: um novo vos dou, amem como eu amei, e eu morri por vocês, então amem assim. É o novo padrão, a nova referência. Então que Deus me ajude e que Deus nos ajude a amarmos assim. Que a nossa marca seja o amor. Mas o amor não é tolerante, o amor não é permissivo, o amor não é licencioso, o amor não é fraco. O amor é Deus. Deus, Ele é amor. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu poder. Poder para morrer para os nossos desejos, poder para morrer para as nossas paixões, poder para morrer para a nossa vontade, para sermos mártires, para sermos homens e mulheres que colocam as vidas nas Tuas mãos. Senhor, nos ajude a voltar para esse lugar, a ser essa igreja que ama e se importa, que ora e que avança, que prega o evangelho, que não tem medo, que é perdoada, curada e sarada por Ti, que vai em frente e é confiante, porque sabe que o Senhor é o pastor e que o Senhor está conosco e de nada teremos falta. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero encerrar dizendo para vocês todos, mas vocês que vieram aqui na frente, olha, Deus vai colocar alguém aí no seu caminho, se já não colocou. E sabe o que é coisa boa? É você ser usado por Deus. Você falar assim: eu não me importo, eu vou fazer o que Ele mandou. E de repente você vê a graça de Deus, o poder de Deus, o favor de Deus acontecer. E isso é para todos nós, irmãos. Esse ano, vidas serão salvas por causa da tua vida. Eu creio nisso. Eu creio de verdade. Eu creio mesmo que você vai orar e pessoas serão curadas. Eu creio nisso, porque está escrito, Ele disse: vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão. Ele não mente, Deus não mente. Então você vai orar pela sua mãe e a sua mãe vai ser curada. Amém? E você vai dar o testemunho. Você vai orar. Porque Ele, irmãos, morreu por nós, para que a vida dele estivesse em nós. Então não viva menos do que Ele disse que você pode viver. Não viva menos do que isso. Vamos em frente. Deus está conosco. Esse ano vai ser tremendo. Nós vamos viver o que Deus tem. Nós vamos avançar. O diabo vai ter que recuar. Casamentos serão restaurados. Vidas serão salvas. Pessoas deprimidas serão restauradas. Filhos voltarão para casa. Pessoas que estão confusas terão luz na sua mente e fogo no seu coração. Por causa da sua vida. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Senhor, como o apóstolo Pedro, nós confessamos que somos pecadores, mas também entendemos que somos chamados e que o Senhor levou sobre si o nosso pecado, e agora nós somos santos e irrepreensíveis na Tua presença. Pai, cada filho Teu que vai sair daqui essa noite, vai sair diferente, e o Senhor vai colocar pessoas no caminho deles, e eles serão usados poderosamente, e voltarão para dizer ao Senhor: quão grande é o meu Deus,
É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que assim seja em nossas vidas e famílias, em nome de Jesus.